Bom dia, eu sou o professor Adilson Feiler, sou professor no programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Atuo em duas linhas de concentração aqui na pesquisa, que é a linha de concentração História da Filosofia e Ética. E hoje fui convidado a conversar com vocês a respeito da dimensão filosófica de Nietzsche. Por que a respeito da dimensão filosófica? Porque ainda existem aqueles que apresentam uma certa resistência em reconhecer Nietzsche como filósofo. E por isso, então, eu apresento aqui algumas pistas que nos levam a reconhecer Nietzsche como verdadeiramente um filósofo. E esse reconhecimento, ele passa por um processo de superação à genealogia do pensamento. Pela superação que Nietzsche opera com relação à maneira como até então se fazia filosofia, busca-se atingir a genealogia, a gênese, a base do pensamento. Então, diante de tudo aquilo que nós fomos levados a entender como filosofia, saber que é a busca racional pela verdade, pelo sentido último de todas as coisas, tudo aquilo que tange ao pensamento de Nietzsche não passa a se enquadrar. O filósofo em questão apresenta do princípio, o meio e fim de seu pensamento, desde a sua forma escrita até o seu conteúdo, um jeito novo de fazer filosofia. Seu pensamento não consiste numa busca pela verdade, já que essa, na concepção do filósofo, não existe. O expediente da razão para essa busca da verdade tampouco faz parte do filosofar nietzschiano. E a meta para a qual se caminha, de acordo com a filosofia tradicional, o sentido e fundamento último das coisas, da mesma forma para Nietzsche não passa de invenção, de mentira. Ora, parece que o pensamento em Nietzsche vai na contramão do pensamento tradicional em todos os sentidos, desde a forma, o método, até o conteúdo. E não poderia ser diferente, pois o filosofar em Nietzsche consiste numa genealogia, ou seja, numa maneira nova de filosofar desde a sua base. Nietzsche inaugura um pensamento que ultrapassa toda aquela maneira clássica de se filosofar, para tanto sente a necessidade de retroceder milênios de história pregressa da filosofia, até a tradição do pensamento que antecede a Sócrates. Pois a partir de Sócrates, o pensamento, na visão de Nietzsche, ele passa a entrar em decadência, pela associação entre razão e moral, que se tornaram critérios fundamentais do filosofar. Portanto, assim, na visão de Nietzsche, a partir de Sócrates temos o início da modernidade, por meio do expediente da razão, que passa a permear toda a filosofia, desde a epistemologia, a ética, a antropologia e a cosmologia. Uma vez perfazendo esse caminho de superação do vasto período contemplado pela modernidade, se recuará até o período dos gregos antigos, os quais, de acordo com Nietzsche, representam a verdadeira filosofia. A Grécia Antiga, para Nietzsche, é o berço de onde nasce a filosofia. Lá todo o pensamento respira a leveza e a inocência marcada pela relação entre os seres humanos e os deuses. No entanto, da mesma forma em que a inocência também luta, de forma que a vida e o pensamento consistem num campo anímico. A única ordem existente consiste no assenhorar-se pela capacidade máxima de expressão da força e, consequentemente, a afirmação da vida. Fim para o qual tende a filosofia de Nietzsche. Então, nós vamos apresentar aqui um itinerário que percorre 3 movimentos. Iniciamos mostrando que o filosofar em Nietzsche consiste em apontar um fundamento novo, não mais aquele que até então permeou o pensamento metafísico, saber, o ser, mas um fundamento sem fundamento, aparentado ao devir, né? Por isso nós intitulamos este como do ser ao devir, um novo fundamento. Na sequência, aprofundamos o aspecto do devir como fundamento do filosofar
e chegamos ao entendimento de que o expediente racional não serve mais para dar cabo a este novo empreendimento filosófico, mas a intuição. Então, intitulamos este movimento da razão à intuição, uma filosofia de totalidade. Para então, por fim, realizarmos uma incursão sobre a meta qual se coloca a filosofia de Nietzsche. Não mais aquela da busca da verdade, e sim da afirmação da vida, pela via das forças, de modo que a verdade torna-se perspectiva, ou seja, um construto a partir do ponto de vista de cada um. Intitulamos esse movimento da verdade à perspectiva, o filósofo artista. Em cada um desses movimentos mostramos a importância da filosofia de Nietzsche enquanto expediente genealógico decifrador de enigmas e transvalorador dos valores. Por isso, então, nós iniciamos esse primeiro movimento, tal como foi enunciado, do ser ao devir, um novo fundamento. A busca pelo fundamento é uma constante no pensamento filosófico, tal como tem sido tradicionalmente compreendido. Este fundamento esteve ligado a inúmeros elementos, desde aqueles da natureza, como é o caso dos pré-socráticos, como do sentido racional transcendente, no caso dos clássicos, e a razão técnico-científica na modernidade. Nos três exemplos acima, o ser se revela como um aspecto fundamental, seja como o ser da natureza, como o ser da razão transcendente, ou ser da razão científica. Nietzsche retrocede àquela problemática inicial que se depreende de Parmênides e Heráclito, sobre o ser e o movimento, respectivamente, como fundamentos que subjazem todas as coisas. Sim, Parmênides, o ser, aquela realidade estática, serve de fundamento a todas as coisas, para quem tudo que é fundamenta e dá sentido ao todo. Em Heráclito é o devir, que é aquela realidade em movimento, que serve de fundamento ao todo, de modo que o que muda é o que serve de fundamento ao todo. Diante dessas duas possibilidades de fundamento ao todo, Nietzsche opta pela de Heráclito. Para o filósofo alemão, a mudança perpassa o todo. Nietzsche opta por isso, por ele, de modo que a realidade como um todo é vir a ser. O movimento perpassa desde os fundamentos, os elementos, componentes fisiológicos, até os que compõem o pensamento. E é graças ao movimento contínuo de todas as coisas que a vida, a realidade fundamental enfatizada por Nietzsche, pode verdadeiramente se afirmar. Pois vida é capacidade de expressão de forças, e para que as forças possam ser sustentadas é preciso do movimento, que é o seu motor e combustível fundamental. Assim, pelo movimento, a força se manifesta por entre os poros de todos os seres que compõem o mundo, desde as pedras, as plantas, os animais até o ser humano. Neste último, as forças que perpassam seus poros se expressam como vontade de potência, que é a vontade de criar, ou seja, o seu produto criador é a produção estética. A filosofia inteira de Nietzsche consiste numa concepção de forças. Forças essas que a todo instante buscam assenhorar-se, afirmando-se frente às demais num jogo eterno de luta. E é dessa luta que a vida poderia ser sustentada. Assim, enquanto houver força, a vida. Caso contrário, a morte e inanição. Interessante notar que o contexto em que Nietzsche apresenta essas concepções de força, um contexto de fraqueza, de doença, degenerescência fisiológica, o que implica em decadência cultural. O próprio exercício de filosofar é apresentado pelo filósofo como uma forma concreta de manifestação de força contra a fraqueza. Numa concepção filosófica organicista como a de Nietzsche, o grande obstáculo a ser enfrentado reside na insistência de se instaurar pressupostos próprios de modelos filosóficos metafísicos. Contudo,
É curioso o fato de como se pode refletir filosoficamente afastando-se de todo e qualquer fundamento. No caso de Nietzsche, talvez o único pressuposto possível é a realidade de que o movimento, caracterizado pelo jogo entre oposição e resistência, permeia a vida em sua totalidade. Por isso, a cada instante, novos desafios se desenham, fazendo com que um quantum de resistência se desprenda num processo sucessível e infindável. A configuração das forças que se depreende desta sucessiva luta se dá em forma hierárquica, em subjugados e subjugadores. Contudo, os que hoje são subjugados, amanhã poderão não ser e vice-versa. A ordem é buscar continuamente o assenhoramento, pelo atingir de pontos sempre mais culminantes de potência. Enquanto houver obstáculos a serem superados, haverá a necessidade de se opor resistência, portanto, a força, num processo infindável. Caso contrário, sem obstáculos não há resistência e, consequentemente, não há força. Em última análise, é a força que move a vida, o que a sustenta. Vida é força. Por essa razão, a vida é mantida com as forças que lhe correspondem, na medida em que for imune à doença e gozar de saúde. Se tudo está em movimento, é inconcebível a Nietzsche sustentar todos os construtos produzidos pela moral, principalmente aqueles que se depreendem da concepção cristã. Os diversos mandamentos e leis que se insurgem para ordenar o ser humano, esquecer a vida humana terrena para se apegar àqueles que se depreendem de uma concepção transcendente, como é o caso da concepção como vida eterna, pecado, inferno, culpa. Então, desse modo, segundo Nietzsche, proceder em esquecer as realidades desse mundo se impede com que as pulsões próprias, as inclinações humanas se expressem. E com isso se nega a vida. Pois a vida é abertura e por isso não pode ser enquadrada em esquemas racionais determinados, mas compreendidas como um movimento de pulsões que buscam se afirmar em instantes de plenitude. Portanto, a cada instante em pleno, constituindo, por essa razão, a intuição. Então, nesse sentido, já evocando esse problema da substituição do elemento racional que tem sustentado a filosofia ocidental durante todo esse período, para abrir perspectiva da intuição, nós damos início a esse segundo movimento aqui da minha fala, que tem como título Da Razão à Intuição, uma filosofia de totalidade. A razão, como eu tinha dito, ela tem sido o critério fundamental no que diz respeito à dimensão do filosofar. Inclusive, diversos livros didáticos, como nós conhecemos, livros de história da filosofia, atribuem o início da filosofia a partir do advento da razão. O que acontece, de acordo com essa leitura, com Tales de Mileto, por exemplo, o advento da razão, portanto, o advento da filosofia. Bem, se este é realmente, então, o critério da filosofia, então, antes disso, ou seja, no período dos gregos antigos, não se tem filosofia. A mitologia grega, segundo essa concepção, não se enquadra nos critérios da filosofia. No entanto, a maneira pela qual Nietzsche busca faz com uma certa estranheza, pois resume a filosofia apenas a esse período grego antigo, de modo que o que vem depois de Sócrates não passa de uma espécie, como ele chama, de tartufice da razão, uma mentira, um engano. Por essa razão, alguns radicalismos que, por sua vez, implicam em reducionismo são alvo de suspeitas, razão pela qual assim é também reconhecido o próprio filósofo alemão, o filósofo da suspeita. Nietzsche coloca sob suspeita tudo o que constitui construto da razão. Mas qual o motivo pela qual sua oposição é tão frontal contra a razão? Uma das razões para tamanha hostilidade a essa razão, dos motivos,
pelo filósofo reside no fato de que, da maneira pela qual a razão tem conduzido os diversos trabalhos reflexivos. Qual seja, a de se deparar, selecionar e estabelecer critérios sobre a chancela da relação causa-efeito, com implicações diretas sobre a questão dos valores. Ora, se a razão procede em constranger, selecionar, separar, o faz mediante o ditame de determinados valores. Por essa razão, Nietzsche então vê a necessidade de detectar a origem e a finalidade de tais valores, avaliando a forma pela qual nasceram, se desenvolveram e frutificaram, o que leva a se constatar que cada valor é plasmado de acordo com determinadas avaliações. Nesse sentido, é aplicado um procedimento subsequente, o de estabelecer quais as avaliações das avaliações, até atingir uma que não pode ser avaliada, sendo esta não outra senão a vida. Diante desse critério, que é a vida, Nietzsche privilegia tudo que a ela se adequa e afirma, a saber, a dinâmica das pulsões das forças. Por isso, numa dinâmica pulsional, a razão constitui obstáculo, pois limita a dimensão das forças ao proceder segundo critérios que separam, selecionam, estabelecem relações de causalidade. Para tanto, a razão, de acordo com essa concepção, não pode continuar servindo mais como critério, mas um outro critério que, ao invés de operar divisões, estabeleça unidade em torno à concepção de totalidade. E qual critério seria este? Nietzsche entende que a intuição, diferentemente da razão, seria capaz de operar a unidade que se espera para se refletir sobre a vida, entendida enquanto concepção de forças. A intuição é uma maneira de se compreender a realidade da vida, para além dos interditos que estabelecem divisões. A concepção de um homem intuitivo é capaz de operar, de penetrar, melhor dizendo, com muito mais fecundidade e proveito naqueles meandros intransponíveis da razão. Por ela ser capaz de exercitar uma dimensão bastante cara a Nietzsche, que é a dimensão psicológica, que veio com um olhar mais profundo que o olhar da razão, por ser um olhar que atinge, para além daquela unilateralidade, a totalidade. Pela intuição, se é capaz de estabelecer uma genealogia de todos os valores que permeiam a vida, diagnosticando-os e, com isso, neles, constatando um dos grandes interditos que funcionam como obstáculos para que a vida possa se afirmar. A capacidade intuitiva leva em consideração elementos que escapam a uma análise puramente racional, como é, por exemplo, toda a dimensão que se depreende da fruição artística. A dimensão estética, assim, requer uma visão que se eleva para além de uma pura análise de dados concretamente situados. Ela supõe compreensão que assambarque a realidade contemplada como um todo, mas ao mesmo tempo com profundidade e acuidade, com alcance ao mesmo tempo crítico e criativo, no intuito de proporcionar um alargamento de visão. Diante dessa visão intuitiva aberta a uma totalidade, nós somos levados a nos perguntar, então, qual o sentido que nela possui a concepção de verdade? Qual o lugar que a verdade ocupa dentro desta nova perspectiva inaugurada por Nietzsche? E aí, então, nós passamos para esse terceiro e último movimento aqui desta apresentação, que tem como título Da Verdade à Perspectiva, o filósofo artista. O projeto nietzschiano traça uma maneira nova de conceber o conhecimento. Não é mais aquela atrelada à busca de uma verdade, concebida enquanto realidade imutável, mas como algo que está em constante mutação, em movimento, lembrando aquela dimensão do vir a ser heraclitiano. Dentro dessa nova maneira de compreensão, já não tem mais sentido sequer falar em verdade. Não está mais isto em questão. Aquilo que é verdade hoje, amanhã, poderá não ser. Por essa razão, o critério de verdade dependerá do ponto de vista adotado pelo que avalia. A questão genealógica. Assim,
Dependendo do ponto, diferentes verdades se alcançarão. Dentro dessa nova concepção, a verdade passa a ser perspectiva. Nietzsche inaugura, mediante o seu perspectivismo, um jeito novo de fazer filosofia, em que continuamente novas possibilidades são incorporadas e reinventadas. A abertura ao criar marca o passo a uma possibilidade de redimensionamento da realidade, com implicações em diversas áreas, desde a apresentação formal escrita até o conteúdo. Nietzsche sonhou em ser músico, contudo ele não foi um bom músico. Que de música ele conhecia muitos, na sua época também conhecia muito melhor, mas fez música sim com as palavras. Os seus textos escapam àquele discurso contínuo próprio da maneira como a filosofia tradicionalmente tem se manifestado, para assumir uma forma nova em que as palavras possuem musicalidade, induzindo a dança, uma dança que marca continuamente um novo compasso. Toda aquela força que penetra os poros de todos os seres que compõem o mundo, ao atingirem os do ser humano, passam a se expressar em forma de criação artística. Nesse sentido, o filósofo não é mais um simples filósofo, mas um filósofo artista. Aquele que superou a maneira metafísica de compreensão do mundo para assumir uma maneira fisiológica. Portanto, ele é fiel à terra, para dela emergir como além do homem, como super-homem. Este filósofo assume o peso mais pesado, sabendo que sempre é capaz, pela sua capacidade de superação, mediante a sua vontade de potência, a atingir sempre pontos mais culminantes de potência. Ademais, ele sabe que tudo o que viveu, o viverá inúmeras vezes, pois tudo retorna. O eterno retorno é o pensamento mais abissal que Nietzsche empreendeu, e vivê-lo requer acolher o peso mais pesado, não apenas sabendo, mas desejando, amando que eventos promissores, mas também eventos difíceis, pesados, retornarão. Não apenas uma vez, mas inúmeras vezes. E viver cada evento desses requer despender um quanto de forças capazes de fazer com que se possa assumir o grande peso. Não apenas acolhendo o fato, mas o amando, daí a fórmula de Nietzsche, amor fati. Diante do peso, que é o grande peso, é preciso amar o fato tal como ele se apresenta. E isso só se é possível mediante a perspectiva do filósofo artista. Aquele que faz do grande peso do fato uma obra de arte. Inaugura assim uma concepção estética. Então, diante de quadros tão desafiadores, fruto de eventos aparentemente onipotentes, se depreende em todo um instante uma carga de força capaz de se reinventar, ou seja, a sua capacidade de criar, portanto, a resposta dada pelo que se supera e redime é a criação artística. A arte é o antídoto contra todo o conformismo passivo, contra todo o pessimismo e sentimento de estar vencido. A arte atinge o desejo e a vontade de mais, de nunca estar saciado, de dar sempre um passo além. Nietzsche viveu esses desafios com relação ao seu próprio quadro clínico. E diante de suas terríveis dores de cabeça, estômago, ele teve que sempre reinventar o seu dia a dia, seja pela produção intelectual e caminhadas, como pela sua busca infindável por ambientes que fossem favoráveis ao seu quadro de saúde. Então, o ciclo do retorno para ele, nesse quadro clínico, se mostrou tenebroso, que ele assumiu com firmeza e disposição sempre afirmativa, tendo como resultado um produto intelectual profundo e profícuo. Assim, sua resposta diante do peso aparentemente intransponível, o fato, foi a redenção, pela sua capacidade estimulada em criar, transpor, reinventar. Para finalizarmos, podemos dizer que a partir desse itinerário, pela filosofia de Nietzsche, quisemos mostrar que, apesar de todas as críticas lançadas ao pensamento de Nietzsche,
considerando como afilosófico, fomos levados a perceber que esse pensamento traz desde a base pela qual se apresenta com uma intencionalidade que por si só já é filosófica. E Nietzsche tem a intenção de ultrapassar com isso a modernidade, que se enrijeceu pela moral e pela razão. Para tanto, dois são os alvos principais de suas críticas: a moral cristã e a moderna ciência. Por essa razão, o filósofo sente a necessidade de retroceder na história do pensamento até Sócrates, até antes de Sócrates, no pensamento grego antigo. O filósofo alemão julga encontrar o terreno de onde se possa realizar uma transvaloração de todos os valores que o Ocidente estabeleceu, munido da moral e da razão. Diante, então, do quadro decadencial sofrido pela cultura ocidental, Nietzsche vê como urgente o estabelecimento de forças que lhes façam oposição. Para tanto, procede a filosofar a golpes de martelo, sobre bases que necessitam ser desconstruídas. Uma vez desmanteladas, essas novas bases poderão surgir. Inicia com golpes de martelo, portanto, sob a concepção filosófica ocidental de ser, como nós vimos. Aquela concepção estática, fechada, doutrinária, para em seu lugar instaurar a concepção do devir, do movimento, que inspira a leveza, revisitando então aquela problemática filosófica inicial instaurada por Parmênides e Heráclito. Segue o filósofo em uma desconstrução da razão, em segundo lugar, como nós vimos, que em seu procedimento classificador, analítico, procede em superações que implicam na perda da totalidade, para dar espaço, assim, à intuição, que é aquela capacidade de alargamento de visão, permitindo abrir-se ao pensamento de plenitude. E, portanto, ainda um terceiro golpe de martelo é aplicado sobre a concepção de verdade, e que, em sua determinidade legal, constrange as forças para instaurar a dimensão perspectivística, em que a multiplicidade e a diferença permitem com que o movimento possibilite a vazão das forças e assim a vida se afirme como uma concepção artística. Logo, Nietzsche inaugura um modo de fazer filosofia diferenciado, um modo este de superação genealógica, que ao proceder a golpes e martelo desconstrói o que o Ocidente construiu mediante a razão e a moral, seja na forma, pelo estilo aforismático, como também no conteúdo, uma concepção organicista estética da vida. Nietzsche, assim, transvalora os valores tradicionais ocidentais, munido pela ativação das forças que atuam como vontade de potência, pelo homem que se ultrapassa, como além do homem, que em cada ciclo do retorno afirma o fato, o amando, como amor fati. Por sua atenção, muito obrigado.